Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui, médico acupunturista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre rinite alérgica, também conhecida na medicina chinesa como Bi-Yuan. Bi-Yuan é um termo na medicina chinesa que abrange um pouco mais do que a rinite alérgica, provavelmente um processo de evolução pós-rinite alérgica. O que acontece? Está mais relacionado à sinusite do que a rinite alérgica, mas ele passa pela alergia respiratória conhecida por nós como rinite alérgica. Nós estaremos falando sobre o ponto de vista e a racionalidade da medicina chinesa em relação à rinite alérgica. É necessário lembrar que a medicina chinesa tem mais de 3.000 anos e a forma em que os antigos chineses explicavam as coisas tinham muita relação com a natureza. Mas mesmo com 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos de idade e com uma linguagem completamente diferente da medicina atual, a gente percebe o tanto que existe uma relação bem próxima das duas medicinas. Na verdade, a medicina antiga, que é a medicina chinesa, e a medicina moderna, atual, que é a nossa medicina. Então vocês vão ver, através da nossa conversa aqui sobre rinite alérgica, essa relação do homem com a natureza e como a medicina, como o chinês e a medicina chinesa pensam os fatores externos invadindo o nosso organismo, que tem muita relação com o que hoje é descoberto, porém a gente usa termos diferentes. Então, para que vocês não se assustem com os nomes, os termos, eu deixo claro que isso é uma visão e uma racionalidade da medicina chinesa. É a forma em que se pensa a medicina chinesa. Então, a rinite alérgica, ela tem muita relação com a sazonalidade. Não só a rinite alérgica, mas outras alergias respiratórias que acontecem em períodos como a primavera. E na primavera, o ar tem muito pólen, né? Então tem muitos fatores alérgenos que irritam a mucosa nasal e vão disparar um quadro de rinite alérgica, né? Mas então, o que acontece, né? O que é exatamente essa rinite alérgica, né? Então, eu vou te dar uma definição breve do que é rinite alérgica, do que acontece, né? Em nosso nariz, vamos dizer assim, né? E depois a gente avança um pouquinho sobre a racionalidade da medicina chinesa. Então, a rinite alérgica é a inflamação da mucosa nasal. Ela inflama, irrita, né? Devido à exposição a um antígeno e predisposição genética, porque não é todo mundo que tem e desenvolve rinite alérgica, né? Existem aquelas pessoas que são predispostas geneticamente a responder com a produção, né, de IgE, que é uma imunoglobulina, né, do tipo E. Então, a presença dela e a presença desse antígeno, né, no nariz, em contato com o nariz, ele gera um quadro de alergia nasal, vamos dizer assim, né? Então, de uma forma resumida e simples, né, para que a gente possa entender de uma forma mais simples, é a resposta imunológica, né, do organismo quando somos expostos a algum alérgeno sazonal. Então, se o nosso organismo for exposto a um alérgeno, algo que vai gerar uma alergia, que vai interagir com essa imunoglobulina E, vai acontecer todo um processo, né, no organismo. À medida que entra em contato, vai disparar o sistema imune nosso, então vão mandar histamina para o local, para ter vasodilatação, e consequentemente a gente vai ter um aumento do líquido, né, para expulsar aquilo que está irritando a mucosa. Então desencadeia todo um processo, o contato com esse alérgeno.
E como eu disse, não são todas as pessoas que têm essa predisposição. Então, na primavera, é muito comum que as alergias respiratórias, né, aconteçam, pois há grande presença de pólens no ar. Então, na primavera é o momento, né, como eu já falei em outro vídeo, da expansão da vida, do surgimento da vida. Né? É o momento em que as flores desabrocham. Então, é o momento da reprodução, é o momento da expansão da vida. Né? Então, que tipo de alérgenos podem irritar a mucosa nasal? Né? Então, principalmente pólen, fungos, né? Os ácaros, poeiras, né? A poeira em si, que tem, muitas vezes tem a presença de ácaro, pelos e epitélios de animais. Então, todos esses fatores, eles irritam a mucosa e, consequentemente, a gente vai ter nos mecanismos de defesa, né? Porque o organismo quer expulsar aquilo que está em contato com o nariz. Não quero a sua presença aqui. Então, ele vai gerar coriza para ver se com a água ele lava aquilo ali e tira aquele alérgeno dali, né? Vai gerar espirros, né? Coceira no nariz, pode ter coceira no ouvido, na garganta, né? E às vezes também nos olhos. Obstrução nasal, né? Que o nariz fica entupido, a pessoa não consegue respirar direito, porque é um edema das coanas, né? Que são divisões que a gente tem internas no nariz, né? Para filtrar o ar e aquecer o ar até que ele chegue aos pulmões. Então, piora a qualidade do sono, porque uma pessoa que tem, né, imagina, nariz escorrendo, né, coriza, está espirrando o tempo inteiro, o nariz fica entupido, então ela vai respirar pela boca. Isso tudo vai piorar também a qualidade de sono dessa pessoa, né? Então, na medicina chinesa, né, na visão da medicina chinesa, a coriza tem certa relação com a asma, apesar de serem doenças diferentes, mas existe uma certa relação com a asma. E a gente tem também nesse período agora a asma sazonal, né, que acontece por causa desses alérgenos também. Porém, ela ataca mais, os alérgenos atacam mais os pulmões, né? Então, como eu disse anteriormente, a literatura da medicina chinesa, né, correlaciona a rinite com o Biyuan, né? Biyuan, a tradução dele exatamente é nariz empoçado. Então, o nariz tem poça ali, está empoçado, né? Tá obstruído, tem líquido e esse líquido está empoçado. Então, mas seria isso mesmo? Será que, como eu disse anteriormente, né? Será que seria o BU1, né? A rinite alérgica, né? Como que seria isso? A gente vai ver que o BU1 tem mais relação com a sinusite, mas ele tem um estágio em que ele passa pela rinite. Por isso, eu acredito que nos textos antigos eles relacionavam a rinite alérgica, né? Mesmo não conhecendo esse termo rinite alérgica, né? Eles viam um processo de evolução que chegava até um quadro de sinusite. Então, vamos entender melhor um pouco o que é isso exatamente, de acordo com a medicina chinesa, né? Então, o que é BU1 de acordo com a MTC, né? O BU1, como eu disse, ele acontece em fases. Então, a exposição, de acordo com a medicina chinesa, né, a um vento frio, de acordo com a medicina chinesa, o vento frio é um xie, que é um fator perverso, um fator externo, um hóspede indesejado, né? Então, ele vai penetrar a pele, vai chegar na pele. Ao entrar na pele, ele atinge a primeira camada que a gente chama de Taiyang, que é a camada mais superficial do nosso organismo, né? Então, nessa camada, o fator perverso está ali. Então, às vezes, a pessoa tem sensação de dolorimento, dor na região cervical, né? E que evolui, às vezes, depois com espirros, né? Então, o espirro, na racionalidade da medicina chinesa, era esse vento, né? Era a presença desse vento. A gente tem um ponto aqui nessa região aqui, ó,
da vesícula biliar, por onde também é um ponto que trata esses distúrbios do vento, né? Que na medicina chinesa. Então, esses fatores, eles entram por essa primeira camada e vão se alojar no nariz, onde vai desenvolver quadro de espirros, tosses, coceira, coriza, né? Porque ele causa um bloqueio ali. Então, é como se o vento estivesse bloqueado ali, empossado ali no nariz, né? Então, só que à medida que vai passando o tempo, esse processo vai se aprofundando. Então, ele sai da primeira camada, vai para a segunda e vai se aprofundando. À medida que vai se aprofundando, o frio se torna calor. A gente vai ver um pouquinho mais para frente para vocês entenderem isso. Então, a primeira coisa que chama atenção é o significado de BU1, nariz empossado, né? Então, tem aquela sensação de coriza, não para de sair água, né? Espirro, então provavelmente deve ter sido dessa condição que eles chegaram a esse termo. Então, esse termo, como eu disse, ele transita entre a rinite alérgica de repetição, então à medida que vai repetindo, que vai cronificando, né? O seu quadro pode evoluir para um quadro de sinusite, que é muito frequente nas pessoas que têm rinite alérgica, né? Às vezes elas estão com rinite, às vezes elas estão com rinocinusite, né? Que é um quadro misto, tá? E tem algumas pessoas que ainda essa doença aprofunda mais e chega nos pulmões, que são pessoas que têm asma, por exemplo, e elas vão desenvolver um quadro asmático, tá? Em outro vídeo a gente pode falar sobre a asma de acordo com a medicina chinesa. Então, à medida que vai aprofundando. Então, nós estamos na superficialidade, que é esse vento que está na região nasal ali, tá? Então, manifestações dessas, né, essas manifestações de tosse, espirro, coriza, etc., são muito comuns, né, na rinite alérgica. E é como se fosse uma prévia da sinusite também, só que na sinusite, normalmente a gente tem a presença de uma secreção, né, mucopurulenta. Então, ela fica uma secreção mais espessa, mais amarelada, né? Então, e essa secreção, ela já não está vindo só do nariz, né? Ela vem dos seios nasais, né? Dos seios paranasais, etimoidais, né? Que são regiões aqui em torno do nariz, na face, né? Então, há um acúmulo ali e a gente sabe hoje que há a presença de micro-organismos, como bactérias, por exemplo, né? Então, de acordo com a teoria, né? Então, isso são fases do BU1, até chegar na sinusite. Então, passou pela rinite. Então, essas repetidas invasões, que eles chamam de chiete, que é vento frio, né? No canal do pulmão, da medicina chinesa, o canal do pulmão, vai levar a um quadro de BU1, né? Então, eles falam que se não tratado adequadamente, né, a gente essa doença vai aprofundar e vai chegar num quadro de BU1. A gente sabe hoje que isso depende também, né, do sistema de resposta, de defesa, da imunidade do nosso organismo, né? Mas existem várias pessoas que têm quadro de sinusite de repetição, sinusite crônica precedida de um quadro alérgico, né? De um quadro de rinite alérgica. E às vezes ficam mal mesmo. Às vezes necessita inclusive de uso de antibióticos, e o médico prescreve, né? Vai prescrever o antibiótico. Então, isso, né, depois de algum tempo, esse vento frio que eu estou dizendo, né, que a gente fala na medicina chinesa, ele penetrou e vai penetrando cronicamente. Então, à medida que a camada vai se aprofundando, o frio vai se transformando em calor, né? Então, com isso, o pulmão não consegue, Fei, né, na medicina chinesa, chama Fei, pulmão, não consegue exercer a sua função, que é dispersar, distribuir e descender o Qi, que é a energia. Então, fica bloqueado isso, né? Então, há esse bloqueio. E, às vezes, dependendo do nível, há
inversão do Ti do pulmão, que é quando acomete um quadro asmático, por exemplo, né, que a gente vai falar em outro vídeo. Então, acontece com isso, né, como o pulmão não está conseguindo dispersar e distribuir, né, esse Ti do pulmão e fazer ele descer, né, ele descender, ele se estagna. Então, gera um processo de estagnação de Ti Xue no nariz. E isso gera a secreção nasal, aumenta aquele corrimento nasal. Com isso, a gente vai ter um quadro de rinite alérgica, né? Então, o meridiano da vesícula biliar, que é o que eu falei, que inclusive a gente tem um ponto aqui atrás, aqui, por exemplo, ele, né, leva calor em direção à cabeça e a um outro meridiano que passa aqui no centro da nossa cabeça, que chama Dumai, né, que é o meridiano do mar de Yang, né, do nosso organismo. Então, isso vai fazer com que chegue aquela secreção amarelada. Isso eu estou falando das fases do BU1, né? Então, a gente já saiu da fase alérgica da sinusite, né? E agora essa alergia está se aprofundando. No caso aí, existe presença de bactérias, reprodução, né, de bactérias, existe um quadro infeccioso. E a explicação da medicina chinesa para isso é essa questão, que o frio virou calor, né, entrando pela vesícula biliar, né, pelo meridiano da vesícula biliar, não pelo órgão, mas pelo canal por onde circula a energia da vesícula biliar, né, ele já penetrou no pulmão também, e ela leva calor, assim como o Dumai leva calor, né, Dumai é esse meridiano que passa aqui, ó, ele passa bem aqui no centro, né? E a vesícula biliar, ele vem, passa aqui na cabeça da gente toda, então ele leva calor para essa região. Levando calor para essa região, de acordo com a medicina chinesa, ele começa a esquentar aquela secreção translúcida, clarinha, e ela começa a engrossar e mudar a coloração. Olha para vocês verem como é interessante, né? 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, né? O chinês já vislumbrava, por observação, né, esse quadro evolutivo de infecção pós-rinite ou seguido da rinite, né? Então, essa condição foi conhecida na medicina chinesa como cérebro inundado ou secreção do cérebro, né? Então, isso é o que acontece nessa região. Então, assim, a cabeça, ele imaginava, né, que a cabeça estava inundada de calor e secreção. E hoje a gente sabe que, na verdade, essa secreção, ela vem dos seios nasais, paranasais, né? E se essa doença cronifica, de acordo com a medicina chinesa, ela vai afetar mais um Sanfu, um órgão e víscera, que é o Pi, que é o baço pâncreas. E consequência disso é acúmulo de líquido, edema, o que dificulta mais ainda o tratamento. Então, isso é a evolução, né, da síndrome BU1, né? Então, essa deficiência de fake do pulmão inicial gerada por um fator externo, né, que é o Xie, o vento frio, né, e impedindo que ele disperse o Qi. Então, primeiro inicia aquele empossamento nasal e à medida que vai evoluindo até chegar a uma sinusite, né, e o quadro de insuficiência de Pi. Então, para vocês verem que o BU1, né, PU1, ele, na verdade, não é um termo específico para rinite alérgica, né? Mas é interessante observar a forma, né, que o chinês pensou isso. Então, gostaria de lembrá-los que essa é uma racionalidade da medicina chinesa, né, em que eles pensavam e raciocinavam a forma que eles tinham para raciocinar há 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, né? Então, mas se a gente observar nas devidas proporções, o pensamento deles era bem avançado, eles só não tinham o mesmo entendimento da forma que a gente entende hoje na medicina moderna, né? Nem mesmo com os nomes, nem conhecimento dos micro-organismos, mas era fantástico de observar o quanto que esses médicos daquela época interpretavam, né, o que acontecia no ser humano
em relação à natureza, né? Então, assim, algo que vem de fora, né? Xie, algo perverso, e atinge o nosso organismo, né? E com isso desenvolve um quadro de doença, né? Então, assim, é bem interessante ver essa relação deles, né? Então, a gente pode observar que a teoria Bi-Yuan, ela não apresenta uma explicação clara da natureza, né, alérgica da rinite, né? Eles simplesmente mostram um fator externo invadindo e o organismo reagindo, né? Mas os padrões também descritos, né, na síndrome Bi-Yuan são padrões mais relacionados à sinusite, com exceção de um padrão, né, que é o pulmão sendo invadido por vento frio, que esse sim é um fator bem específico da rinite alérgica, tá? Então, todos os outros fatores são direcionados apenas para a sinusite. E o fator de invasão de vento frio, não só para a sinusite, mas para a rinite alérgica, né? Então, hoje em dia, né, com a evolução das coisas, né, da ciência, da medicina, a medicina chinesa, ela entende essa questão da rinite alérgica, né, como uma deficiência dos sistemas de defesa de Qi, né, de Fei e Shen. Shen é rins, né, na medicina chinesa, o meridiano dos rins, e Fei é pulmão, tá? Combinados com retenção do vento, né? Então, essa deficiência em um organismo propagar a defesa, né? Ela combinada, ela bloqueia, né? Estagna o vento no nariz. Ele fica preso ali no nariz, de acordo com a medicina chinesa moderna, né? Então fica empossado ali. Já na asma, por exemplo, né? Esse vento eles falam que fica retido no tórax, no pulmão, né? É interessante a forma, né, em que a medicina chinesa pensa, né? Então, o que a gente faz, né? Obviamente a gente sabe hoje que existe uma predisposição genética para isso, né? Então, obviamente a gente deve evitar exposição a esses fatores alérgenos, né? Hidratar bem, né? Manter as mucosas sempre bem limpas, né? Mas, então, assim, é preciso fazer o quê? É preciso que a gente mantenha um equilíbrio, né, dinâmico entre as energias do céu e da terra, né? Então, e de forma que elas circulem no nosso organismo da forma mais harmônica possível. Porque se o nosso estado de saúde ele estiver bem equilibrado, de acordo com a medicina chinesa, estiver fortalecido, né? A nossa energia vital ela estiver forte, às vezes essas reações podem não acontecer mesmo diante da presença do alérgeno, né? Então, um médico acupunturista, né, ele vai identificar durante a consulta qual o padrão de desarmonia que o paciente está apresentando, né? E vai verificar nesse padrão de desarmonia o que é a raiz do problema e qual a manifestação, e tratar isso de acordo com a medicina chinesa, né? Normalmente com a acupuntura, ele vai tratar com a acupuntura, mas também pode usar a fitoterapia chinesa, né? E o uso da fitoterapia chinesa também é um excelente recurso na medicina chinesa, né? Também tem o tuiná, que às vezes é utilizado, né? Nesses quadros, às vezes moxa também, depende, né? Então vai verificar de acordo com o padrão de desarmonia. E muitas vezes o tratamento vai ser em conjunto com o colega otorrinolaringologista, né? Que tem diversas formas de tratamento, né? Não só através de antialérgicos, né? Mas inclusive de vacinas. Hoje em dia há vacina para aqueles pacientes que têm quadro de alergia, né? Respiratória. Então, isso nos ajuda bastante, né? Então, foi isso que eu queria falar para vocês sobre essa visão da medicina chinesa, né? Para vocês entenderem que é algo externo, interessante, que é algo que está relacionado muito modernamente, né? Então, algo externo tentando invadir o nosso organismo, né? Não deixa de ser
ou um micro-organismo, ou um epitélio de animal, né? Ou um ácaro, ou um pólen, algo que vai entrar em contato com a mucosa nasal. Então, esse aqui ele chama de Chieti, né? Vai entrar e isso vai desencadear todo um processo de reação do nosso organismo, né? E, de acordo com a medicina chinesa, inclusive as teorias mais modernas, isso só acontece diante de um quadro em que a nossa energia vital esteja deficiente, ela esteja insuficiente na sua resposta, né? Não esteja totalmente ativa na sua resposta do organismo para esses agentes, né? Alérgenos, na verdade, né? Então era isso, eu agradeço por terem assistido e nos encontramos em um próximo vídeo. Um abraço e até breve.